toureio a cavalo é uma expressão artística da tauromaquia, onde o binómio cavaleiro e cavalo se unem para enfrentar o touro. O objetivo deste desafio reside numa primeira instância no domínio do touro. Para concretizá-lo, existem vários pressupostos de ordem ética e regulamentar que importa cumprir. Nomeadamente, o touro deverá estar na plenitude das suas capacidades e ao toureiro são exigidos requisitos técnicos e artísticos, levando a lide para além do domínio do oponente. Trata-se de um somatório de momentos onde harmonia e estética deverão imperar. Perante o caos tipificado na brutalidade da investida do touro, o homem impõe a ordem. Uma ordem conseguida pela inteligência, sustentada na técnica, na compreensão do instinto imprevisível do touro e nos conceitos da boa equitação. Ao princípio o toureio a cavalo, como havia os touros corridos, no fundo, em vez de, não era muito um toureiro, era mais um farpear. Porquê? Os touros corridos dificultavam muito o trabalho do cavaleiro. E então o que é que acontecia? O cavaleiro não conseguia dominar as sortes ao touro, fazer o touro obedecer, porque o touro já sabia o que é que ia. Portanto, era mais um farpear, era quase algumas vezes apanhar o touro meio distraído para lhe conseguir pôr a farpa e outras vezes fugir-lhe da investida para lhe conseguir pôr a farpa sem ser colhido. Depois passou-se à parte do torear e uma pessoa importante nisso foi o Sr. João Núncio, que exigiu o touro puro. Estou-me a referir às épocas dos anos 20, 30 do século passado, mais coisa, menos coisa, por aí. A partir daí já foi muito mais possível lidar o touro, mexê-los de um terreno para o outro, obrigar o touro a investir e dominar-lhe a investida. Apareceram logo os ferros de frente, os ferros a sesgo, porque o touro já, como era puro, permitia ao cavalo e ao cavaleiro fazerem coisas que não permitia quando era corrido, evidentemente. Portanto, houve ali uma grande evolução a partir do Sr. João Núncio nesse sentido. E foi talvez, penso eu, que nessa altura que se começaram a delinear as regras do touro, que no fundo se mantêm até agora. Evidentemente, depois já há interpretações das regras conforme os vários cavaleiros. Mas as regras são básicas. Depois pode haver um toureiro que foge mais de um sítio para o outro, que procura mais um ferro de frente ou mais a brega, mas pronto, as regras foram definidas, penso eu, nessa altura. Vista por muitos como uma arte performativa, o toureio a cavalo teve uma evolução natural ao longo dos tempos. Num passado longínquo, procurava-se unicamente a morte do touro. Com o passar dos tempos, o domínio do touro encerra um caráter simbólico e figurativo pela forma como o cavaleiro vai consumando as sortes e levando o touro a responder aos seus propósitos. O objetivo do toureio a cavalo é o domínio do touro, portanto é o domínio do touro e o domínio do cavalo, quer dizer, ou por outra, o domínio do touro através do domínio do cavalo. É evidente que depois há a parte artística de tudo isto. Hoje em dia, com a evolução do toureiro, não basta dominar o touro, há que dominá-lo, há que vencê-lo com manifestações de arte, para que essas manifestações estejam transmitidas a quem o vê, porque o toureio a cavalo deixou de ser, digamos que uma preparação. Inicialmente foi a substituição do torneio medieval, que servia para a preparação dos nobres e dos guerreiros para a guerra, e hoje passou a ser um espetáculo. E como espetáculo que há, tem que haver uma transmissão daquilo de beleza. É evidente que há regras a cumprir e que o toureio a cavalo se baseia em determinadas regras. E essas regras, para que o toureio a cavalo seja verdadeiro, têm que ser cumpridas. Cada um que lhe dê o seu cunho pessoal, mas com o cumprimento dessas mesmas regras. Na minha opinião, as regras fundamentais é uma boa equitação, um bom desempenho como cavaleiro e, ao mesmo tempo, as abordagens e a verdade com que se pratica o toureio. A verdade quer dizer que o touro deve ser sempre atacado de uma maneira leal. Portanto, deve ser sempre considerado como um inimigo a que se lhe tem que dar o peito e não um jogo de escondidas. Quer dizer, tem que ser feito tudo com a máxima lealdade. Uma abordagem de frente, o touro que veja bem o cavalo, o touro que veja bem como pode e como deve investir, e não que se concedam facilidades ao cavaleiro e ao cavalo para que se tente atingir esses objetivos. O objetivo do toureio é o cavaleiro conseguir dar a lida ao touro
que ele merece, por exemplo, é mandar na investida, é colocar o touro nos terrenos em que ele acha que o touro vem mais franco da investida, por outro lado é o tirar partido do cavalo, é toda uma arte que se envolve e no meio disto tudo agradar ao público. Os toureiros normalmente toreiam muito para eles, é a maneira de sentir deles, mas também não se podem esquecer que estão a torear para um público. Portanto, eu acho que o objetivo do toureio é haver uma conjugação cavalo-toiro, cavaleiro, que possa dar um espetáculo digno ao público, respeitando sempre o toiro e respeitando sempre o cavalo e respeitando sempre o público. Tratando-se de uma arte, não é fácil encontrar um consenso generalizado sobre todos os que contribuíram para a evolução do toureio. Ainda assim, existem alguns nomes incontornáveis, como o já falado João Núncio. Foi João Núncio, como aluno de Vitorino Frois, foi o primeiro grande inovador do toureio, por dois motivos. Primeiro, porque era um homem, um cavaleiro extraordinário e um intérprete do toureio a cavalo extraordinário. E depois, porque impôs o touro puro. Seguidamente, Mestre Batista deu-lhe um cunho pessoal, mas aportou-lhe alguma coisa de novo. Na minha opinião, é um segundo inovador. E posteriormente, Moura, a inovação do toureio moderno, vem com Moura. Moura aportou, na minha opinião, o conceito de lide. Portanto, o ferro deixou de ser a coisa mais importante de toda a fase do toureio a cavalo, mas passou o ferro, é quase como que uma sequência dessa mesma lide. E, portanto, trouxe ao toureio uma ligação e uma expressão muito maior. É neste trilho que segue o toureio, sem dúvida um grande percurso que atravessou séculos. A ligação aos touros perde-se na história dos tempos, mas foi nos finais do século XIX que se traduziu numa expressão artística mais consentânea com o que entendemos hoje como toureio. Assume-se como a primeira alternativa formal a de Manuel Casimiro de Almeida, dada por Alfredo Tinoco na corrida de 21 de agosto de 1892, logo após a inauguração da Praça de Touros do Campo Pequeno. Desde então, já atingiram igual estatuto mais de 200 cavaleiros. O regulamento do espetáculo tauromáquico define que, no início da carreira, o aspirante a cavaleiro se designe como amador. Caso faça no mínimo 10 espetáculos e obtenha aprovação na prova, passa a cavaleiro praticante. A passagem a cavaleiro, ou seja, cavaleiro de alternativa, pode realizar-se após efetuar 15 espetáculos como praticante e ter aprovação na prova. Tirar a alternativa de cavaleiro é sempre um marco. A alternativa para um toureiro é capaz de ser o culminar do sonho. Quando os toureiros começam, nós começamos por amadores, praticantes e chegamos à alternativa. E a alternativa, efetivamente, é quando nós começamos na parte profissional e a partir daí a começar a torear touros e com os cartéis de responsabilidade e juntamente com os outros colegas que são figuras do toureio. Logicamente que até chegar à figura do toureiro há que trabalhar muito, mas na realidade a alternativa é exatamente o princípio disso. O significado de lá ter tirado a alternativa, pois é um dia para qualquer toureiro, desde que começa, traçamos logo essa meta assim que toreamos a primeira garreada, que é sonhar com o dia lá da alternativa, que os companheiros que sonhamos que gostaríamos de ter nesse dia a dar-nos a alternativa, o caso do padrinho, o caso do resto do cartel. E a verdade é que quando chegou esse dia foi um dia sonhado, foi um cartel na altura não poderia ser mais forte e na praça sonhada que todos os toureiros que estamos lá a torear, que foi o Campo Pequeno, e foi um dia muito importante para mim e que nunca o esquecerei. O caminho após a alternativa é um caminho difícil, porque quando nós passamos de praticantes para profissionais, não só o touro do novilho, a passagem do novilho para o touro é diferente, como também a responsabilidade de estar a torear com figuras do toureio e a entrada nesses cartéis mais complicados, o caminho é difícil. Contudo, logicamente, quem quer tirar a alternativa, o sonho dele é ser figura e na realidade só tem que trabalhar e ter sorte para conseguir alcançar o êxito.
A ascensão na carreira, o caminho para o estrelato nesta profissão, é duro e não está isento de risco. O toureio é uma arte arriscada, não há dúvida. Não é a única, há muitas artes que são arriscadas, mas tem o risco da colhida, do perigo do touro, do cavalo escorregar e o cavaleiro cair. As praças são pequenas, os pisos às vezes não são os indicados, portanto há sempre um risco. Graças a Deus não houve na história do toureio a cavalo muitas colhidas muito graves. Houve, que eu me lembro agora, talvez 3 casos de colhidas mortais na arena. No início do século passado, o Fernando de Oliveira, depois o Quinzé Correia em 1966, salvo erro, e depois mais tarde o Varela Crujo, não morreu na arena, mas acabou por falecer uns tempos depois, devido a uma colhida que teve no Campo Pequeno. E pronto, e depois há, sei lá, pernas partidas, braços partidos, devido a quedas, a cornadas, mas não tem, felizmente, eu acho que os toureiros são tecnicamente bem bons e, claro, às vezes arrisca-se uma colhida porque um touro é pior, porque o cavalo escorrega, por qualquer coisa, não deixa de ser uma arte arriscada. O toureio é uma atividade muito difícil para qualquer pessoa e penso que ainda mais para uma mulher, porque nós acabamos por ver que isto é um mundo de homens e eu senti um bocadinho isso, porque no meu dia-a-dia, não tanto na arena, porque respeitam-me e têm o mesmo respeito para mim como têm para um homem, ou ainda mais, tratam-me com muito carinho, com muito respeito, com muito cavalheirismo, mas no nosso dia-a-dia nós temos que trabalhar com homens, as nossas amigas têm uma vida diferente, nós por vezes temos que ter um trabalho de força, de desgaste, que é mais fácil para um homem do que para uma mulher. E depois o touro, não é? O touro na lide, os acidentes que podem acontecer, que estão sempre ao lado, o acidente está sempre ao lado do triunfo. Mas é essa profissão de risco e que nos traz um bocadinho adrenalina e que nos faz gostar e termos uma paixão tão grande por este meio e acharmos que esta profissão é única e lindíssima. E 20 anos de alternativa, não posso esconder que sinto um bocadinho de orgulho, porque superei muitas dificuldades. Eu obtive muitos triunfos e tive alguns acidentes que ainda me deram mais força e fazem-nos ser felizes e ultrapassar todas as nossas dificuldades. Apesar dos riscos, o toureio a cavalo continua a apaixonar jovens. Também o mundo rural parece cada vez mais distante da juventude atual. Mas o certo é que os dados mostram uma outra realidade. Olhando o número de alternativas concedidas ao longo dos tempos, os valores mais expressivos encontram-se nas últimas 4 décadas. E destas, a média das 2 últimas décadas, já no século XXI, entre 2000 e 2019, foi quando se registaram os valores mais altos, 33 alternativas por década. Na origem deste encanto pelo toureio a cavalo estão, em muitos casos, as ligações familiares. A ligação começou logo desde muito cedo pelo meu pai, porque o meu pai, como era muito aficionado às corridas de touros e ao cavalo, e como tinha muitos amigos, devido a todos esses amigos deles, eu desde muito cedo acompanhava o meu pai para todo o lado. E depois comecei, logo desde muito cedo, a dizer que queria ser toureiro e queria ser toureiro. Logicamente, com um miúdo de 4, 5 anos, 6, depois achavam graça. O meu pai não achava lá muito, que sabia as dificuldades que eu ia me deparar quando chegasse a uma altura que quisesse mesmo. Mas passava as férias do verão e mesmo até durante a escola, aos fins de semana, sempre na companhia de pessoas ligadas ao meio taurino, muito aficionadas, e no qual apaixonou-me logo desde muito cedo.
Entremos agora na lida a cavalo propriamente dita. Quando o cavaleiro entra na arena, depois de saudar o diretor de corrida e fazer o seu brinde, dá-se o desenrolar do cavalo. Esse desenrolar é principalmente para o cavalo se ambientar às luzes, ambientar-se ao público, aos barulhos, e também, logicamente, é parte ainda do aquecimento que é feito inicialmente dentro do pátio de quadrilhas. É o aquecimento do cavalo e diria que poderia ser o arrefecimento do toureiro. É uma altura onde o toureiro também está a fazer a sua concentração e estar-se a mentalizar para o touro que irá receber. Quando falo de arrefecimento, logicamente é no sentido figurado, porque há alguns momentos de tensão que os toureiros vivem. E eu até poderia explicar 3 momentos de tensão que um toureiro vive até o touro sair. É quando estamos no hotel para começarmos a vestir, quando estamos dentro do pátio de quadrilhas sozinhos, à espera que seja a nossa vez de entrar, e logicamente quando entramos, a fase antes do touro entrar é a fase onde nós temos de estar perfeitamente concentrados, e esse momento de concentração retira um bocado da carga forte que nós levamos lá para dentro. A lida habitualmente divide-se entre a fase de ferros compridos e curtos, ou poderá considerar-se constituída por 3 fases, consoante o estado do touro no decurso da lide. Assim, um primeiro estado designado levantado corresponde à investida pronta do touro perante tudo o que mexe, mesmo sem ser incitado. Trata-se, grosso modo, da fase de compridos. Depois, no estado parado, já denota menos frescura física e investe quando provocado. Aqui é quando o fator artístico e emotivo atinge maior notoriedade. É a fase das bandarilhas ou ferros curtos. No fim da lide, diz que o touro está aplumado, rendido ao domínio do cavaleiro, com evidente cansaço, e nesta fase o cavaleiro recria-se com outras sortes. Expõe-se mais, adorna-se com desplantes, pode usar ferros de palmo e termina a atuação. Ainda numa outra perspectiva, a lida a cavalo divide-se na brega e na execução das sortes que levam à cravagem do ferro. A brega resulta no envolvimento com o touro, na sua preparação e colocação para a execução da sorte. Quanto às sortes, estas são descritas como a forma como o cavaleiro aborda o touro, a viagem que descreve até depois da cravagem do ferro. A sorte é composta pelos seguintes momentos. Há vários momentos na sorte. A sorte começa quando o cavaleiro, de frente para o touro, cita o touro. O citar, o que quer dizer, provoca a investida do touro. Se o touro investir, o cavaleiro arranca para ele. Portanto, o touro parte para ele e aí é a viagem. A viagem, se for numa sorte de frente, é direito aos cornos do touro e depois ao tal quarteio, a abertura do quarteio, ao ferro posto ao estribo, ou à espada, ou à garupa, como for, e depois há o rematar da sorte, que deve ser sempre rematada para o lado direito. O cavaleiro não deve pôr o ferro e seguir em frente, às vezes o touro também não deixa, mas ou virar para a esquerda é sempre mau. Portanto, o cavaleiro normalmente, se conseguir, e o que deve fazer é rematar a sorte, a seguir ao ferro, deve rodar o cavalo para o lado direito e continuar a trazer o touro se o touro investir na garupa do cavalo. Ou então, continua em frente se o touro também não investir. Nem todas as sortes que se executam em praça têm todos estes momentos, mas dentro da ortodoxia do toureio e clarificando, temos o cite, o consentir quando o cavaleiro permanece enquadrado com o touro, o carregar a sorte, muitas das vezes ao pitão contrário, a reunião com a colocação do ferro e, por fim, o remate, rodando pela direita do touro. Mas vejamos então as sortes fundamentais. Um outro tipo de sorte, e é aquela que eu mais gosto de ver e mais gostei de praticar, é a sorte de frente. A sorte de frente é uma sorte em que o cavaleiro sai, põe o peito do cavalo no meio dos cornos do touro e sai direito ao touro, quer o touro arranque, quer o touro não arranque, o cavalo mantém-se sempre nessa linha. E quando o touro chega ao pé dele, o cavalo faz o tal quarteio, neste caso para o lado direito do touro. É uma sorte que obriga os cavalos a terem coração, depende também muito da investida do touro, evidentemente, sai tão melhor quanto melhor for a investida do touro, mas é uma sorte muito mais arriscada e obriga o cavalo a chegar muito mais perto do touro.
Normalmente nessa sorte de frente há um momento ali em que o cavaleiro deixa de ver o touro, porque a parte da frente do pescoço e a cabeça do cavalo tapam-lhe o touro. É quando o touro investe mesmo à espada do cavalo. Isso é quando ela resulta mesmo perfeita. A sorte frontal, a coluna vertebral do cavalo tem que estar na trajetória da coluna vertebral do touro. Infelizmente, muitas vezes isso hoje não se vê. Vê-se que o cavalo está um bocadinho na paralela, o que de certa maneira é uma vantagem já para o cavaleiro. O cavalo deve partir numa linha reta, se partir na mão direita, fazer uma abordagem ao touro e começar a abrir o quarteio, dependendo quer da investida do touro, quer da capacidade atlética do cavalo, mas sobretudo da investida do touro. Há duas teorias, uma em que o cavalo deve passar de mão na altura em que começa o quarteio, ou seja, o cavalo que deve ir na mão direita passará para a mão esquerda e depois, quando vence o piton, voltar a entrar na mão direita. A segunda hipótese, que também é uma hipótese que eu gosto também bastante, em que o cavalo faz como que uma espada lá dentro a galope na altura do quarteio. E depois continua na mão direita, rematando sempre a sorte. O que é rematar a sorte? É depois de pôr o ferro, o cavalo não se deve desligar imediatamente do touro. Deve, de certa maneira, recriar-se e dobrar-se com o touro, que é o tal domínio que é importantíssimo no toureio. Também inserida na sorte frontal está a sorte a quiebro. Neste caso, e tal como no toureio a pé, quebra-se a investida do touro. Alguns relativizam a sua importância por enganar exageradamente o touro, pela forma expressiva como o cavalo carrega a sorte ao piton contrário. Outros acentuam-lhe o mérito pela grande exposição imposta ao cavalo e pela dificuldade da sua execução, quer do ponto de vista técnico, quer físico. Eu gosto muito, eu dou especial importância, até porque nunca fui capaz de a fazer. Toda a gente diz que é muito fácil, mas é extremamente difícil, porque nós não nos podemos esquecer, quando se diz o banderilheiro tal banderilhou a quiebro porque não teve faculdades para banderilhar a quarteio. No toureio a cavalo não é bem assim, porque não nos podemos esquecer que debaixo do toureiro há um cavalo, e esse cavalo é um animal irracional, em que carregar a sorte ou bater ao piton contrário, como nós dizemos, é uma coisa extremamente difícil para ele. É difícil sob o ponto de vista de aprendizagem e dele pensar que é o perigo, dele ver nisso o perigo maior. Eu gosto muito da abordagem do cavalo sair de frente, sair na linha do touro, portanto, a tal correspondência da coluna vertebral do touro com a coluna vertebral do cavalo, e depois, no momento certo, o cavalo bater ligeiramente, tocar ligeiramente no piton contrário, porque eu acho que só tocando no piton contrário é que se pode mandar na investida do touro. E acho que é fundamental no toureio mandar-se nas investidas dos touros. Fora das sortes frontais, e também muito praticada, surge a sorte à tira. A sorte à tira, na minha opinião, é um regular de velocidades. O cavalo parte numa linha reta, um bocadinho em ângulo agudo, com a linha do touro, e depois é um regular de velocidades para haver uma reunião o mais austero possível. Há quem individualize a sorte a quarteio. É parecida com a tira, mas em vez do cavaleiro executar uma viagem reta, o cavalo começa desde o início arredondando a viagem, num quarteio ou quarto de ciclo, até ao momento de cravar. Pouco vista atualmente, está a sorte à meia volta. Há outra sorte que não é muito praticada hoje, mas que era praticada muito nos tempos dos touros corridos, que é a sorte à meia volta. A sorte à meia volta, eu acho que as pessoas hoje em dia fazem um bocadinho de confusão, porque eu tenho ouvido chamar sorte à meia volta a uma sorte em que, por exemplo, o cavaleiro deixa o touro, suponhamos, nos médios, vai até às tábuas e quando chegar às tábuas vira-se de repente e parte para os touros. Essa meia volta que o cavalo faz, quando vai para um lado e vira-se para o touro, as pessoas neste momento às vezes chamam sorte à meia volta. Não é. Isto é uma sorte sem cito. O cavaleiro não citou. Porque em qualquer momento, o cavaleiro, quando deixa o touro nos médios, vem para as tábuas, dá sempre uma meia volta para se virar para o touro. Depois, se parar e citar, é uma sorte com cito. Se não citar e der a tal meia volta, que não é a sorte à meia volta, é uma sorte que pode ser de frente, pode ser à tira, pode ser como quiser, mas não tem cito. Portanto, não é essa a sorte à meia volta.
A sorte à meia volta era utilizada muito e em que o cavaleiro, quando parte para o touro está virado para o lado direito do cavaleiro. Portanto, o cavaleiro tentava, nessa altura dos touros corridos, ganhar terreno ao touro e quando chegava perto da traseira do touro, o touro voltava-se, dava, portanto, meia volta para subir para o cavalo e o cavaleiro punha o ferro. Era uma forte defesa, porquê? Porque o touro praticamente não tinha investida. O touro só dava meia volta e punha o ferro. Como o touro corrido era complicado noutras situações, os cavaleiros corriam muito à sorte à meia volta para conseguirem farpear o touro. Muito diferente é a sorte violino, dado que o cavaleiro passa pelo pitão esquerdo do touro e não pelo direito. Também o gesto de cravar é substancialmente diferente. É como se estivesse a tocar violino. Com um sítio diferente e envolvendo uma viagem mais sinuosa, surge a sorte em terrenos cambiados. Eu tive um mestre, Amado Aguilar, que me falava na sorte em terrenos cambiados de duas maneiras. Portanto, a sorte de terrenos cambiados é uma sorte em que o cavaleiro aborda o touro para a esquerda, leva o touro embebido na garupa, despega-se quando acha que se deve despegar para que o touro fique no terreno requerido, ou que o toureiro quer, depois faz uma passagem de mão para a direita, tenta encontrar a linha do touro e aborda-o sem paragem. Essa sorte em terrenos cambiados, onde pode haver essa tal passagem de mão pela direita, portanto o toureiro vai para a esquerda, faz uma passagem de mão à direita e aborda o touro. Como pode ir para a esquerda, continuar em frente sem a tal passagem de mão e depois abordar e haver a passagem de mão quando começa a haver a abordagem do touro. Portanto, acabam por ser duas sortes cambiadas com abordagens diferentes. Muito apreciada e emotiva é a sorte de poder a poder. Envolve distâncias, de largo, uma partida praticamente em simultâneo e a reunião dos médios. Para além das sortes definidas em função das trajetórias, outros conceitos importa saber. Agora há sortes em função dos terrenos. A arena da Praça de Touros é composta por diferentes terrenos. São eles médios, tércios e tábuas. Quando o cavaleiro cita para as tábuas, designa-se de fora para dentro. Se o cavaleiro está nas tábuas e cita para o meio da arena, é de dentro para fora. Os terrenos de fora são os médios. Também muito comum é a sorte a sesgo, quando a linha entre cavaleiro e touro consiste numa secante. A sorte de sesgo é uma sorte importantíssima e com imenso valor quando o sesgo é bem executado. Na minha opinião, um sesgo é correto quando é rematado por dentro. Portanto, quando depois de pôr o ferro, há o remate da sorte. Porque senão, na minha opinião, é uma sorte sesgada, não é um sesgo. Podemos também aqui englobar a sorte gaiola, cuja designação se vai inspirar nas antigas gaiolas que transportavam os touros e não é mais do que cravar o ferro logo à saída dos curros, podendo a sorte ser frontal ou à tira. A sorte gaiola é uma sorte de um risco tremendo que muitas vezes não é valorizada consoante o risco que tem, porque o touro sai muitas vezes com uma velocidade enorme, instado, sem saber como investe, vendo um ambiente escuro, muitos saem em abantos e o toureiro expõe-se de uma maneira sem se ter apercebido minimamente das características do touro. E hoje em dia tenho visto sortes de gaiolas extraordinárias, quase que verdadeiras sortes de frente, sem se saber como é que o touro vai investir, que são realmente muito valorosas. Num outro sentido, as sortes também podem ser definidas quanto à distância. Quanto às distâncias, portanto, há o curto, o médio e o largo. As distâncias são sempre em função da qualidade do touro, da investida do touro. Não se pode estar a querer que um touro invista de largo se ele não investe. Se o touro não tem uma investida larga, não vale a pena estar a citar um touro de largo que o touro não investe. Portanto, temos que o citar mais curto, ou um bocadinho, ou médio, um bocadinho, suponhamos que tem 20 metros entre o cavalo e o touro. O sítio com a distância longa será nos 20 metros, no médio será nos 10 e na sorte curta será nos 4 ou 5 metros. Portanto, depende muito da investida do touro e também, porque o touro é a cavalo, mesmo o próprio nome indica, depende do touro e do cavalo, portanto também depende não só da investida do touro, mas da qualidade ou das capacidades do cavalo. Um outro conceito da sorte tem a ver
com quem parte primeiro, a primazia do ataque. Pode ser a atacar, quando o cavaleiro parte primeiro, a receber se a iniciativa é do touro, ou a um tempo, quando o movimento de touro e cavaleiro ocorrem praticamente em simultâneo. Realça-se que o termo sorte aparece de forma recorrente e em tauromaquia não é antónimo de azar. Pode definir-se, na sua enorme variabilidade, como a ação que permite ao cavaleiro a colocação do ferro. O que temos vindo a fazer é decompô-la nos seus múltiplos aspectos. Chegamos então à reunião, o momento que permite ao cavaleiro a colocação do ferro, o momento alto de cada sorte, como o golo no futebol. Em função da posição relativa entre touro e cavalo no momento de cravar, a sorte pode ser ao peito do cavalo ou espádua, ao estribo como manda o classicismo, a cilhas passadas, à garupa ou mesmo a cavalo passado. Resultando essa sorte mais próxima ou distante, poderá ainda ser cingida ou aberta. Quanto ao local onde o ferro é cravado, também existem diferentes designações. No sítio certo, ou seja, na cruz, local onde se unem as omoplatas do touro, traseiro se fica para trás, dianteiro para a frente da cruz. Contrário do lado esquerdo do touro, caído se pende para a direita. Mas o correto é imediatamente atrás do morrilho. Cabe aqui também uma referência a uma variante que consiste na cravagem em simultâneo de dois ferros, habitualmente designados como par de bandarilhas. Terminada a explanação das sortes do toureio nas suas diversas perspectivas, cabe uma referência aos desplantes ou adornos usados nas lides. Não se inserem no chamado toureio fundamental, mas podem embelezar as lides. Os arsaldos, como os cites em terra a terra, ou os cites em passagem, este trote que se faz com elevação, os piafés, os cites e remates em piruetas e tantos outros, são adornos que com frequência se vêem em praça. Os adornos no toureio a cavalo são muito importantes, são elementos que fazem parte de uma lide, porque nós temos que torear para todo o tipo de público. E acho que não é só cravar o ferro, acho que faz parte um bocadinho da alta escola, uma passagem, um piafé, o mesmo o lidar e fazer um adorno a lidar, acho que é uma coisa muito bonita, é uma arte, dá-se uma parte artística que as pessoas gostam e tirar proveito dessa parte do cavalo, porque os aficionados do toureio a cavalo vão ali para ver o cavalo, para ver a equitação e esses adornos são imprescindíveis para uma lide. Também para rematar as sortes são usados o telefone e desplantes como a reverence, que a miúdo entusiasmam as bancadas. Os momentos que se expuseram de uma forma compartimentada, na prática, são vistos em conjunto. Tomemos o seguinte exemplo. João Moura Caetano cita a meia distância, de fora para dentro, cite frontal, o cavaleiro parte primeiro, ao ataque, sorte frontal, consente o touro, batida ao pitão contrário, reunião na zona do estribo, ferro de alto a baixo, na cruz e o respectivo remate por dentro, rodando sobre o pitão direito do touro. O remate, consoante o estilo do toureiro e as capacidades do touro, também poderá ser mais ou menos longo.
Uma outra particularidade é o toureio adulto. Neste caso, a lide de um touro é partilhada por 2 cavaleiros que imprimem um outro dinamismo à função, mas que descaracteriza o cunho artístico pessoal da lide como obra de um só cavaleiro. Sendo o toureio uma arte, compreende-se o seu dinamismo e o facto de ter conhecido alterações ao longo dos tempos. Num exemplo mais recente, Pablo Hermoso de Mendonça criou a Hermosina, esta forma de lidar o touro na fase da brega. Também João Moura Júnior se serviu do seu apelido para batizar esta sorte de cravar como a Mourina. Por tudo isto se percebe a diversidade e complexidade do toureio. Uma lide, o ato de lidar um touro, é como um bailado de cavalo e cavaleiro, mas tendo por diante um animal com cerca de 600 quilos. Para lá dos conceitos, o mais fascinante é ver a forma como cada cavaleiro interpreta o toureio, dá o seu cunho pessoal, mostra a sua expressão artística. Como mostra a sua equitação, os terrenos que pisa, a velocidade que imprime ao toureio, enfim, o tempo. Tudo isto em função do touro, e sabendo-se que não existem 2 touros iguais e que até no decurso da lide este muda de atitude, isto dá uma dimensão da complexidade, também do fascínio e imprevisibilidade do toureio. E é nesta variabilidade de estilos e gostos que está o encanto do toureio. Controverso e apaixonante como as demais artes, vai fazendo o seu percurso sempre no sentido imposto pelo homem, inovando na técnica e na expressão e selecionando touro e cavalo no interminável caminho da perfeição. Enfim, eu levo alguns anos, sou aficionado desde muito pequeno, fui praticante desde muito novo e congratulo-me bastante com a evolução que vi em tudo isto. Contrariamente àquilo que os velhos do Restelo querem aprovar, hoje monta-se muito melhor a cavalo que o que se montava. Impõe-se uma técnica completamente diferente aos cavalos. Os cavalos estão muito melhor preparados que o que estavam. O touro é muito melhor que o que era. E a evolução tem sido realmente muito grande. E é muito grande graças a uma quantidade de fatores que estão todos juntos. É a possibilidade que toda a gente teve em progredir como cavaleiro, é a evolução que houve no touro e a possibilidade que teve em cruzamentos, em seleção, e é o que o cavalo evoluiu nestes últimos anos, foi realmente uma coisa brutal.